Olá, voltando aqui na aula de português para fazermos as correções, ok? E aí, conseguiram fazer? Então vamos lá. Página 65, número 2. Assinale a alternativa que indica o assunto do texto. Tem 3 alternativas. Primeiro, as aventuras de um personagem mineiro. Segundo, a explicação sobre como surgem as histórias de Mendeleev e Telúria. E terceiro, a história de vida de um ilustrador. Qual é a resposta certa? A segunda. A explicação sobre como surgem as histórias de Mendeleev e Telúria. Isso? Número 3. Quem conta a história da vida de João Marcos? É um amigo, o próprio João Marcos ou Mendeleev e Telúria? É o próprio João Marcos. Uma das qualidades da autobiografia é que você está contando, relatando. Copie um trecho do texto que comprova a sua resposta. Então, qual é o trecho ali? Logo do primeiro parágrafo, quando ele diz: muitas pessoas me perguntam de onde tiro as histórias que fazem parte dos livros. Ok? Nesse momento aí, ele mesmo está relatando. Quando alguém escreve a própria história, está criando um texto que se chama autobiografia. Auto significa próprio. Bio significa vida e grafia significa escrever. Ok? O que motivou a escrita desse texto? O que motivou a escrita desse texto aqui? Foram as perguntas feitas sobre a inspiração para a criação das histórias e dos personagens. Isso. Foram as perguntas feitas sobre a inspiração para a criação das histórias e dos personagens. Como é que você cria as histórias e os personagens? Aí ele explicou. 5. Sobre a coesão do texto, responda as questões. Letra A. Releia a frase que inicia o segundo parágrafo. A maior parte das histórias deste livro surgiu dessas memórias. A expressão dessas memórias refere-se a quê? As memórias de quê? Dos momentos vividos com a família. Foi o que ele relatou. Ele escreveu os momentos aqui que ele viveu com a sua irmã, com seus irmãos, né, dentro da sua casa. Então, as memórias dos momentos vividos com a família. B. A palavra outras, que inicia o último parágrafo, refere-se a quê? Refere-se às histórias, à história que não foram, às histórias que não foram inspiradas na convivência familiar. Novamente, a palavra outras, que significa outras, ou seja, outras histórias, que inicia no último parágrafo, refere-se a quê? Quando ele diz aqui no último, outras surgiram da minha observação de crianças, casos narrados por amigos e também da imaginação. Então, há histórias que não foram inspiradas na convivência familiar, que ele se inspirou em outras pessoas para escrever o texto, ok? E na página 66, número 6. A autobiografia é composta de 3 parágrafos. Relacione cada um deles com uma ideia central. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro parágrafo. Então, ele deu para você 3 opções. Qual é o primeiro parágrafo? Os personagens Mendeleev e Telúria foram inspirados nas irmãs do cartunista. E o segundo, que é a letra B. Algumas histórias são criadas com base nas memórias de fatos vividos com as irmãs. Quando ele relatou o que as irmãs faziam com a briga do controle remoto, né? E outros itens ali. E na letra C, terceiro parágrafo. Algumas histórias surgem da imaginação e de fatos relatados por colegas, não é isso? Por outros. Então ficou C, B e A. Número 7. Marque os períodos de vida que o ilustrador retrata em sua autobiografia. O que ele retrata aqui na autobiografia? Momentos de quando ele era bebê, quando ele era criança, quando ele era adolescente, na parte da adolescência e na época atual. São 2 itens, na época de criança e na época atual, ok? Então, sabemos que a autobiografia é um texto em que alguém faz um relato
de fatos vividos por ele mesmo. Pode abranger todo o período da vida da pessoa ou ser referente a um aspecto específico de sua vida, algo assim que marcou e você vai relatar, você vai contar, ok? 8. Há algum fato contado pelo ilustrador que se parece com algo que aconteceu também com você? Algum fato aqui que ele relatou na história em quadrinhos que aconteceu com você? Algum fato parecido? Caso sim, você vai comentar qual foi o fato aí, ok? Número 9. Os fatos narrados pelo cartunista em sua autobiografia interferem na leitura das histórias por ele criadas? Explique isso para os colegas e professor. Então, novamente, os fatos narrados pelo cartunista, que é o João Marcos, em sua autobiografia, interferem na leitura das histórias por ele criadas? Bom, o que ele narra é a história que ele cria, não é isso? E ele aproveita essa história aí que ele ouviu, que ele vai narrar, porém a história é uma ficção com fatos que ele vivenciou, ok? E número 10. Podemos sentir saudades de pessoas queridas, de lugares por onde passamos e de situações que já vivemos, não é? Escolha um fato, uma situação de que você tenha lembrança e relate-os. Nesse momento, você pode apresentar objetos ou qualquer outro material que ilustre o que estiver relatando. Por exemplo, se você for relatar um presente que você ganhou, algo assim muito especial que você guarda de lembrança, você vai pegar esse objeto, vai mostrar e vai contar sobre ele. Vai relatar sobre a importância desse objeto. Ou, se aconteceu um fato marcante na sua vida, você vai contar sobre esse fato marcante na sua vida, ok? Aqui é interessante contar e escrever. Então, no seu caderno de meia pauta, você relata. Você vai escrever ali esse fato, essa autobiografia desse momento que marcou a sua vida. E você vai desenhar, ou caso você tenha foto, você coloca na parte branca a ilustração e na parte das linhas você vai fazer ali o seu relato, ok? Combinado? Então tá bom. Então, crianças, fechamos aqui a nossa aula de hoje em português e capriche aí, ok? Capriche nessa produção, que é muito legal. Beijos, crianças. Fique com Deus.